Você já percebeu que a vida parece um grande palco onde todos atuam sem perceber? Desde cedo, somos lançados numa peça que já começou antes mesmo de nascermos. As falas estavam escritas, os papéis pré-definidos, e tudo o que nos pediram foi entrar em cena e seguir o roteiro. Ninguém nos explicou o enredo nem o objetivo, apenas disseram, faça bem o seu papel, e nós fizemos. Fizemos com tanto zelo, com tanto medo de errar, que esquecemos de nos perguntar se aquele personagem era realmente nosso. Maquiavel, em sua lucidez incômoda, já havia entendido isso séculos atrás. A sociedade é um jogo de máscaras e quem não percebe que está jogando acaba sendo jogado. Não porque seja fraco, mas porque acredita que a peça é real. Ele observou reis, papas e governantes fingindo virtudes que não tinham e percebeu que o poder nunca foi sobre ser, mas sobre parecer. E o mais curioso é que esse mesmo princípio se infiltrou no cotidiano, silencioso, sofisticado, até dominar nossas relações, nossos empregos, nossas próprias identidades. Olhe à sua volta. Veja como todos se comportam. O modo como se cumprimentam, como se vestem, como modulam a voz dependendo de quem está por perto. Observe como o riso muda quando há uma figura de autoridade. Como a postura se corrige, como as palavras se tornam medidas. Tudo isso é teatro. Um teatro tão bem ensaiado que se tornou invisível. E o mais perturbador é que quanto mais acreditamos que somos autênticos, mais profundamente estamos presos ao papel que esperam de nós. Há um momento em que a consciência desperta e percebe: eu não escolhi esse script. Não fui eu quem decidiu que sucesso significa trabalhar até a exaustão. Não fui eu quem definiu que amor é sacrifício. Não fui eu quem criou a regra de que ser sério é sinal de inteligência. Essas ideias me foram entregues como verdades, e eu as aceitei como quem aceita o figurino antes de subir ao palco. E a partir desse instante, a peça começou. Você já sentiu isso? Aquela sensação sutil de estar vivendo uma história que não faz mais sentido, mas da qual não sabe sair. Você sorri em fotos, cumpre metas, recebe elogios, mas há algo que não encaixa. Um silêncio que ecoa por dentro, mesmo quando tudo parece certo por fora. Essa é a dissonância de quem percebe o palco, mas ainda não sabe como abandonar o papel. A ironia é que a seriedade com que levamos a vida é parte da encenação. A gente finge entender o enredo, finge saber o caminho, finge que existe uma lógica clara guiando tudo. E, no entanto, por trás de toda essa pose de controle, há uma criança confusa tentando entender por que o jogo parece tão pesado. Por que precisamos provar tanto? Por que tudo o que é leve parece ser considerado fútil? A verdade é que essa peça foi construída para nos manter previsíveis. Quando seguimos o script, nos tornamos compreensíveis, controláveis, úteis. E quanto mais tentamos fazer tudo certo, mais nos afastamos de nós mesmos. Maquiavel sabia que o poder se sustenta na previsibilidade dos outros. E talvez o maior ato de liberdade não seja romper o sistema, mas rir dele. Rir, porque você percebeu que o drama nunca foi obrigatório. Há quem diga que a vida é uma jornada. Outros dizem que é um teste. Mas talvez a verdade mais profunda e mais libertadora seja que a vida é um teatro sem diretor. E nós, acreditando ser os protagonistas, acabamos sendo figurantes na história que os outros escrevem. A seriedade é o figurino que usamos para disfarçar o medo de não saber quem somos sem o papel. Mas e se o erro não fosse o fim da peça, e sim o começo da liberdade? E se tropeçar no palco fosse o único momento de verdade? E se rir da própria atuação fosse o primeiro passo para acordar do transe? Imagine se toda essa estrutura, o emprego, as obrigações, o status, não fosse o palco da realidade,
mas apenas um cenário frágil montado para dar forma ao caos da existência. A partir daí, algo começa a se mover dentro de você. Uma suspeita quase perigosa. Talvez nada precise fazer tanto sentido assim. Talvez o sentido surja quando você para de fingir que sabe o script. Talvez a verdadeira inteligência não esteja em entender o jogo, mas em dançá-lo. E é nesse instante que algo muda. Quando você vê o teatro, o palco perde o encanto. As falas decoradas soam vazias. A seriedade dos outros te parece uma comédia. E não porque você se acha superior, mas porque finalmente percebe que ninguém realmente sabe o que está fazendo. Todos estão improvisando, uns com medo, outros com estilo. Maquiavel diria que o sábio não é aquele que rejeita o jogo, mas aquele que o observa com distância. O que age sem se confundir com o personagem. O que usa a máscara quando necessário, mas nunca se esquece de que é uma máscara. Porque o perigo não está em atuar, está em acreditar que o papel é você. E assim começa o despertar. Quando você entende que a vida não exige tanto peso, que as regras não são sagradas e que o palco pode ser divertido, mesmo quando o enredo é absurdo. A lucidez nasce quando a seriedade cai. A partir desse ponto, tudo muda. Porque quando você percebe que o mundo é um teatro, você deixa de ser a peça. Você se torna o jogador. E é aí que começa o segundo ato. Compreender por que levamos tudo tão a sério e como essa seriedade se tornou o truque mais antigo do poder. Há algo curioso sobre a seriedade. Quanto mais alguém se esforça para parecer confiável, mais distante fica de si mesmo. A seriedade é uma espécie de armadura social, pesada, rígida, sufocante, mas amplamente respeitada. Desde cedo, aprendemos que ser sério é sinal de responsabilidade, de inteligência, de maturidade. E então vestimos essa armadura como quem veste um escudo. Mas o que ninguém nos diz é que esse escudo também é uma prisão. Maquiavel já entendia o jogo por trás disso. Ele observava que os poderosos, para manter sua posição, precisavam parecer virtuosos, mesmo que não fossem. A aparência da gravidade, do controle, da compostura, era o que garantia a confiança dos outros. Não importava se o governante era justo. O que importava era que ele parecesse justo. A seriedade, portanto, não nasceu da sabedoria, mas da estratégia. Foi criada para inspirar medo e respeito. E o mais fascinante é que essa lógica escapou do palácio e se espalhou pelas ruas, pelas empresas, pelos relacionamentos. Hoje, todos nós somos pequenos príncipes de Maquiavel, tentando sustentar uma imagem de estabilidade. Trabalhamos duro para que ninguém perceba nossas falhas, nossas dúvidas, nossas contradições. Passamos o dia inteiro fingindo controle, como se a vida fosse uma conferência onde errar o tom da voz pudesse destruir nossa reputação. E, no entanto, por trás de cada semblante sério, há um ser humano tremendo de incerteza. A seriedade se tornou o disfarce perfeito do medo. Medo de ser julgado, medo de ser mal interpretado, medo de não ser suficiente. É como se cada sorriso espontâneo precisasse de justificativa, como se a leveza fosse uma ofensa. E assim, pouco a pouco, nos convencemos de que rir é irresponsável, de que relaxar é perigoso, de que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Sem perceber, confundimos peso com profundidade. Mas há uma diferença enorme entre profundidade e gravidade. A profundidade é consciente, a gravidade é defensiva. A profundidade entende o absurdo da vida e, mesmo assim, segue leve. A gravidade finge entender tudo, mas está sempre tensa, sempre em guerra com o imprevisto. E é essa rigidez que o poder adora, porque gente rígida é previsível. O que Maquiavel percebeu é que o controle não se mantém apenas pela força, mas pelo medo de parecer ridículo. A seriedade nos domestica. Ela nos ensina a não ousar, a não arriscar, a não improvisar.
E mais do que isso, ela nos torna reféns da imagem. Você já notou? Quando alguém tenta parecer muito centrado, muito sábio, muito contido, algo se perde. O brilho nos olhos some. A espontaneidade morre. E o que sobra é uma versão polida, segura, mas morta daquilo que um dia foi humano. A ironia é que quem mais se esforça para aparecer no controle é quem mais teme o caos. E o caos, inevitavelmente, é a vida. Quando você entende isso, algo dentro de você começa a rir. Rir não por deboche, mas por lucidez. Porque você percebe que a seriedade é o último refúgio dos que ainda acreditam que a vida deve ser compreendida. Veja o mundo corporativo, por exemplo. A linguagem, o tom de voz, as expressões, tudo milimetricamente calculado para transmitir competência. As pessoas trocam o viver pelo performar, transformam cada gesto em uma prova de eficiência. E, no entanto, se você observa com atenção, percebe que por trás de todo esse verniz há uma insegurança coletiva, uma tentativa desesperada de provar que tudo está sob controle. O mais irônico é que ninguém realmente acredita nisso, mas todos fingem. É o pacto silencioso do teatro moderno. E é aqui que o disfarce se revela. A seriedade não é sinal de poder. É a máscara usada para escondê-lo. É a forma mais refinada de submissão, porque convence o indivíduo de que ele está no comando quando, na verdade, apenas obedece. Obedece às expectativas, às normas, às convenções. Obedece à necessidade de ser levado a sério. E quanto mais tenta ser respeitado, mais distante fica de sua essência. Maquiavel dizia que o príncipe precisa parecer virtuoso, mas estar pronto para agir como não é, se quiser manter o poder. E nós fazemos o mesmo, só que com a vida. Fingimos calma quando queremos gritar. Fingimos sabedoria quando estamos perdidos. Fingimos paciência quando estamos à beira do colapso. Fazemos isso porque aprendemos que o mundo não perdoa quem mostra o rosto sem máscara. Mas o preço é alto, porque quanto mais nos escondemos por trás da seriedade, mais esquecemos o prazer do improviso. E sem improviso, a vida se torna cálculo, rotina, repetição. Ficamos presos em um personagem cuja principal virtude é não sentir demais. O truque do poder é simples e antigo. Te convencer de que ser previsível é ser forte. De que se emocionar é se fragilizar. De que rir no meio do caos é perda de tempo. Mas a verdade é o contrário. O verdadeiro poder está em quem pode rir sem medo, em quem pode falhar sem desmoronar, em quem pode dançar quando tudo está pegando fogo, porque entendeu que o fogo é parte do jogo. Há uma sabedoria disfarçada no riso e uma prisão disfarçada na seriedade. Quando você entende isso, o mundo muda de textura. As conversas deixam de ser tão pessoais. As críticas perdem o peso. As disputas parecem brincadeiras infantis. Você começa a ver os adultos muito sérios como crianças jogando com regras que inventaram, acreditando que o jogo é real. A seriedade sempre foi o disfarce mais sofisticado da ilusão de controle, e quando ela cai, o que sobra é algo muito mais autêntico, a consciência de que nada precisa ser tão pesado para ser verdadeiro. Maquiavel entenderia. Ele sabia que o poder está na clareza, não na rigidez. E que o maior ato de sabedoria é saber quando fingir e quando deixar cair a máscara. E é exatamente nesse ponto, quando o disfarce começa a se desfazer, que algo ainda mais profundo acontece. Você percebe que o jogo inteiro, a correria, as comparações, as expectativas, pode não ser real. Pode ser apenas um teatro de gente assustada, tentando provar que sabe o que está fazendo. E esse instante, esse breve lampejo de lucidez, é o que nos leva ao próximo passo. O momento em que a Matrix falha, e você enxerga o absurdo com clareza pela primeira vez. Há um momento na vida
silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você estala. É sutil, mas definitivo. De repente, tudo aquilo que parecia sólido começa a se dissolver. As certezas, os planos, as referências. Você olha ao redor e sente uma estranha vertigem, como se o mundo inteiro tivesse sido construído sobre um equívoco coletivo. É o instante em que a Matrix falha e a verdade começa a vazar pelas rachaduras. Esse momento não chega com fanfarras nem com iluminação espiritual. Ele chega no meio de um dia comum. Talvez enquanto você observa alguém dando uma bronca absurda no trabalho, defendendo com paixão uma regra sem sentido. Ou quando percebe que aquela pessoa que sempre pareceu confiante está tão perdida quanto você. É nesse instante que a cortina cai. E por um segundo, você enxerga o palco sem as luzes. Tudo o que antes parecia sagrado, as normas, os títulos, as hierarquias, perde a aura de importância. Você percebe que ninguém realmente sabe o que está fazendo. Que todas aquelas figuras que você admirava, temia ou obedecia estão apenas improvisando com a mesma insegurança que você tenta esconder. O diretor, o chefe, o especialista, o guru. Todos estão jogando às cegas, tentando parecer seguros enquanto tateiam no escuro. E o mais desconcertante é que mesmo diante disso, o teatro continua. As pessoas seguem fingindo. Porque admitir que ninguém entende nada seria o mesmo que desmontar o cenário inteiro. E poucos têm coragem para isso. É mais confortável sustentar a ilusão do que encarar o vazio. Maquiavel entenderia perfeitamente essa dinâmica. Ele sabia que a estabilidade de qualquer sistema depende da crença coletiva. O poder só existe porque todos fingem acreditar nele. A seriedade, a obediência, o medo, tudo isso são colunas que sustentam a peça. E quando uma delas balança, o edifício inteiro treme. Mas o curioso é que, quando você vê a falha, não há mais volta. É como se algo em você tivesse despertado de um sonho. Você continua vivendo entre os mesmos rostos, nos mesmos lugares, mas algo mudou no olhar. De repente, as conversas banais parecem roteiros mal escritos. Os dramas cotidianos perdem o peso. As discussões sobre quem está certo soam como diálogos de personagens que acreditam demais no próprio papel. E no meio disso, uma sensação quase herética começa a nascer, a de que nada é tão sério quanto parece. Você começa a rir, primeiro com culpa, depois com liberdade. Rir da pressa, das preocupações, das aparências, rir de si mesmo, principalmente. Rir porque percebe que passou boa parte da vida tentando se encaixar em algo que ninguém realmente entende. E essa risada não é de deboche, é de alívio. É o riso de quem percebeu que o jogo nunca teve juiz. A falha na Matrix é, na verdade, uma fenda na mente. Um ponto em que a percepção se expande e você passa a enxergar o mecanismo que move o teatro social. O medo do julgamento, a busca por status, o desejo de aprovação. Tudo isso forma um labirinto invisível, onde as pessoas correm acreditando que há uma linha de chegada. Mas quando você enxerga de fora, percebe que não há corrida, apenas movimento circular. Todos se esforçam para chegar a lugar nenhum. E é por isso que a lucidez dói no início. Porque ver demais é desconfortável. Você deixa de se encaixar. As conversas superficiais te entediam. Os rituais sociais te soam vazios. Você percebe que a maior parte das pessoas está atuando o tempo todo. Não porque sejam falsas, mas porque têm medo do silêncio que viria se parassem de interpretar. E então surge a pergunta inevitável. O que acontece se eu simplesmente parar de atuar? O primeiro impulso é de pânico. Sem o papel, quem sou eu? Sem a performance, o que resta? Mas aos poucos, esse pânico se transforma em curiosidade. Você começa a experimentar o improviso. Fala o que realmente pensa. Age sem calcular tanto.
Deixa que a vida te surpreenda. E descobre algo surpreendente. Nada desaba. Pelo contrário, tudo ganha mais cor, mais textura, mais verdade. O olhar muda. Você passa a ver o mundo como um jogo. Não no sentido de banalidade, mas de perspectiva. Os erros viram movimentos, as perdas viram lições, e até a dor ganha um significado novo. Ela deixa de ser punição e se torna parte da dança. Porque no fundo, era disso que se tratava o tempo todo: dançar e não marchar. Mas poucos conseguem sustentar esse olhar. Porque enxergar o jogo é também perceber o quanto fomos moldados pelo medo. O medo de parecer tolo, o medo de falhar, o medo de não ser levado a sério. Esse medo é o cimento que mantém a Matrix funcionando. E é por isso que, quando você o atravessa, as pessoas ao redor se incomodam. Elas sentem algo em você que não sabem nomear. É a leveza. E a leveza é ameaçadora num mundo que se sustenta pelo peso. Maquiavel diria que o governante mais perigoso é o imprevisível. E o mesmo vale para a vida. Quando você se torna imprevisível, quando não reage como esperam, quando não entra no drama coletivo, você se torna livre demais para ser controlado. E o sistema não sabe o que fazer com alguém assim. A falha na Matrix não é o fim da peça, é o início da consciência. É o momento em que você deixa de ser apenas um personagem e começa a enxergar o tabuleiro. A vida continua acontecendo, com seus desafios, suas dores, suas responsabilidades. Mas agora há um espaço entre você e o papel. Um espaço de lucidez, de ironia, de respiração. E quando você respira nesse espaço, o medo começa a perder força. Você percebe que não precisa entender tudo, nem ter todas as respostas. Que talvez o maior ato de sabedoria seja aceitar o mistério. E aos poucos, o que antes parecia confusão se transforma em liberdade. A falha na Matrix não é um colapso. É uma revelação. É o instante em que o palco continua o mesmo, mas você já não é o mesmo ator. É o ponto em que o jogo deixa de te controlar e começa a te servir. E a partir daí, surge uma nova pergunta. O que foi que você sacrificou para se encaixar? Que parte de você ficou pelo caminho, soterrada sob a máscara da seriedade? É aí que entramos no próximo ato dessa história. O reencontro com a criança enterrada. Aquela que você matou para ser levado a sério. Em algum ponto do caminho, você deixou alguém para trás. Não foi de propósito. Ninguém te avisou que isso aconteceria. Um dia, simplesmente, você acordou mais contido, mais cuidadoso, mais preocupado em fazer certo. E a leveza que antes era natural, virou algo raro, reservado a momentos específicos, quase clandestinos. A vida exigia seriedade. E para atender a essa exigência, você teve que enterrar uma parte de si. A parte que ria sem motivo, que fazia perguntas ingênuas, que acreditava no impossível. Essa parte era sua criança. Aquela que via o mundo com olhos abertos, sem a pressa de entender, sem o medo de errar. Aquela que improvisava com o desconhecido, que não precisava parecer competente, apenas viva. Mas o mundo não sabe lidar com gente assim. Desde cedo, te ensinaram a se comportar, a crescer, a agir como um adulto. E você, querendo ser aceito, foi se moldando. Foi diminuindo a espontaneidade, trocando a curiosidade por prudência, a brincadeira por autocontrole. Maquiavel, se estivesse observando, diria que foi aí que começou o seu aprendizado político, não no sentido de governo, mas no sentido de sobrevivência. Você aprendeu que o mundo recompensa quem se adapta ao script, que quem ri demais é imaturo, que quem fala demais é ingênuo, que quem sente demais é fraco. E então você começou a usar máscaras, uma para cada situação, a do bom aluno, a do funcionário confiável, a do adulto equilibrado. No início, parecia apenas um jogo de aparências, mas com o tempo,
O jogo virou prisão. Aos poucos, a criança dentro de você foi se calando. E quanto mais ela se calava, mais você era elogiado. Como você é responsável, como você é centrado, como você é maduro. Nenhum desses elogios te dizia que você estava vivo, apenas que estava domesticado. Você foi sendo moldado pelo medo de desapontar, e esse medo, disfarçado de virtude, se tornou seu norte. Mas a criança nunca morre de fato. Ela apenas dorme sob as camadas de seriedade. E de tempos em tempos, ela tenta voltar. Tenta aparecer em uma risada fora de hora, em um impulso de fazer algo sem sentido, em um desejo inexplicável de mudar tudo. Mas quase sempre você a silencia de novo. Agora não. Isso não é apropriado. Tenho coisas mais importantes. E assim, o mundo segue cinza, funcional, previsível e vazio. O mais trágico é que você começou a confundir seriedade com profundidade. Achou que para ser respeitado precisaria ser pesado, que o olhar distante, o discurso técnico, o autocontrole absoluto eram sinais de sabedoria. Mas sabedoria sem leveza é apenas vaidade. É o orgulho de quem aprendeu a sufocar a própria alma para manter a imagem intacta. A criança que você enterrou não queria destruir nada. Ela só queria lembrar que viver é brincar com o desconhecido, que errar faz parte da dança, que chorar e rir são movimentos do mesmo jogo. Mas o sistema em que crescemos não suporta o imprevisto. Ele precisa de previsibilidade, de gente que se encaixe, de rostos sérios que não questionem as regras. Por isso, a leveza foi rotulada como fraqueza. E foi assim que, em nome de ser levado a sério, você começou a morrer em pequenas doses. Morrer de cansaço, de autocobrança, de ansiedade. Morrer de tentar ser alguém o tempo todo. E o mais perverso é que ninguém te obrigou com violência, foi com elogios. Te premiaram cada vez que você sufocou a sua verdade. E você, sem perceber, começou a amar as próprias correntes. Mas há um ponto em que o vazio se torna insuportável. Quando todas as metas são alcançadas, e mesmo assim, algo falta. Quando a rotina está perfeita, mas o peito parece mudo. É aí que a criança volta a bater na porta. No começo, você tenta ignorar. Depois tenta racionalizar, mas chega um dia em que o disfarce não aguenta. A risada engasgada começa a doer. O corpo pede por algo que não sabe nomear. E é nesse ponto que a cura começa. Quando você percebe que o problema nunca foi o mundo não te levar a sério. Foi você ter acreditado que precisava ser levado a sério para existir. A criança dentro de você não quer destruir o adulto. Ela quer libertá-lo. Quer lembrá-lo de que o jogo é mais vasto do que as regras permitem. Que você não precisa escolher entre leveza e profundidade. Entre disciplina e brincadeira, entre razão e poesia. Tudo isso pode coexistir quando você para de fingir que precisa parecer certo o tempo todo. E é curioso, quando você se permite ser mais leve, o mundo não desaba. As pessoas até se confundem, é verdade. Algumas vão te chamar de imaturo, irresponsável, sonhador. Mas no fundo, elas te invejam. Porque enxergam em você algo que perderam, a capacidade de viver sem medo do ridículo. Maquiavel dizia que o poder pertence a quem entende o jogo melhor do que os outros, e entender o jogo da vida é perceber que ele não precisa ser jogado com o rosto tenso, que o verdadeiro domínio não vem da rigidez, mas da fluidez. O adulto sério é previsível, a criança desperta é imprevisível, e por isso, livre. O reencontro com essa criança é o início da libertação. É quando você volta a rir sem pedir desculpas, quando para de medir palavras para caber em expectativas, quando começa a olhar o mundo com curiosidade e não com julgamento. Nesse momento, você deixa de ser o ator que tenta impressionar o público e volta a ser o jogador que se diverte com o tabuleiro. E então, algo profundo acontece.
O peso que você carregava começa a se dissolver. A vida volta a respirar. O tempo, antes tão escasso, parece se abrir. A pressa cede espaço à presença. E você entende, talvez pela primeira vez, que crescer não era sobre matar a criança, mas sobre integrá-la. A verdadeira maturidade é leve. É rir do próprio ego. É não se levar tão a sério. É saber quando calar e quando dançar. Quando essa consciência desperta, você percebe que a seriedade nunca foi sinal de força, e sim de medo. E que o medo, por mais convincente que seja, não sobrevive quando você se reconecta com o simples, o espontâneo, o vivo. E é aí que o jogo muda. Porque quando a criança volta, o personagem perde o controle. O riso substitui o esforço. A curiosidade apaga o tédio. A autenticidade desarma o medo. Você volta a ser quem sempre foi, antes de aprender a representar. Mas claro, o sistema não gosta disso. O mundo das máscaras entra em pânico diante de quem brinca. Porque quem brinca é imprevisível. E o imprevisível é perigoso. É exatamente nesse ponto que surge o próximo nível do jogo. Quando você percebe que dentro do teatro da vida existe outro teatro ainda mais sutil. O jogo dentro do jogo, onde a máscara que te protege se transforma na tua prisão. Você começa usando a máscara para se proteger. É um gesto inocente no início. Uma tentativa legítima de se adaptar, de ser aceito, de sobreviver ao olhar alheio. Todos fazemos isso. E por um tempo, funciona. A máscara te dá poder. Ela te ajuda a circular pelos ambientes, a conquistar respeito, a evitar críticas. É o seu disfarce no teatro da vida. O problema é que, em algum momento, você esquece que ela é um disfarce. E aquilo que nasceu como uma ferramenta vira identidade. Maquiavel teria reconhecido essa armadilha facilmente. Ele sabia que quem domina o jogo das aparências precisa ter consciência de que está jogando. O perigo não é usar a máscara, é acreditar nela. O príncipe que acredita ser realmente a imagem que projetou deixa de ser estrategista e se torna prisioneiro da própria encenação. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas passam tanto tempo tentando parecer confiantes, sensatas, equilibradas, que começam a se confundir com o papel. Você já percebeu isso em si mesmo? A sensação de estar sempre mantendo uma imagem, de medir as palavras, controlar os gestos, ensaiar as reações. No trabalho, com os amigos, até em casa, sempre desempenhando algum papel. O da pessoa madura, do profissional exemplar, do parceiro compreensivo. É exaustivo, mas a gente segue, porque a ideia de soltar o personagem parece perigosa. Quem seríamos sem ele? Mas a verdade é que ninguém aguenta viver fingindo por muito tempo. A máscara aperta. Ela sufoca porque exige controle constante, e o controle é o oposto da vida. É como tentar dançar enquanto prende a respiração. Você até se move, mas de um jeito artificial, sem ritmo, sem prazer. E é aí que o jogo dentro do jogo começa a se revelar. O que antes era proteção, vira prisão. A máscara que você colocou para o mundo começa a te esconder de si mesmo. Você não sabe mais o que realmente quer, o que realmente sente, o que realmente acredita. Cada escolha passa a ser feita para preservar o personagem. Você não pergunta mais, isso me faz bem? E sim, isso combina com a imagem que eu construí? O mais cruel é que o mundo premia essa ilusão. Ele te aplaude quanto mais convincente for o seu papel. Quanto mais previsível, mais seguro. Quanto mais controlado, mais respeitado. Mas por dentro, você sente que algo está errado. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o peso de sustentar uma ficção. Maquiavel dizia que o poder está na percepção, não na verdade. E a vida moderna é o retrato perfeito disso.
tudo gira em torno de percepções. Aparência de sucesso, aparência de felicidade, aparência de controle. Vivemos cercados de representações cuidadosamente editadas, nas redes, nas conversas, até nas confissões. É um jogo de imagens refletindo imagens, sem ninguém de fato presente. Mas há um momento em que a encenação falha. Pode ser uma crise, uma perda, um erro que expõe o que estava escondido, e quando isso acontece, a máscara racha. O personagem entra em colapso. É doloroso, porque toda a estrutura construída começa a desabar. Mas é também libertador, porque pela primeira vez você respira. A máscara, por mais convincente que seja, não respira. Ela é estática, e a vida não é. A vida muda, se contradiz, improvisa. Quando você entende isso, percebe que a rigidez da imagem é o que te distancia da verdade. E a verdade, diferente da imagem, não precisa ser perfeita. Ela precisa ser viva. O jogo dentro do jogo é perceber que a vida social é uma encenação coletiva e que a maioria das pessoas está lutando para manter seus papéis de pé. O funcionário exemplar que vive esgotado, o casal feliz que mal se olha, o amigo positivo que esconde o desespero, todos interpretando versões aceitáveis de si mesmos. É um pacto silencioso. Eu finjo que acredito na sua máscara, você finge que acredita na minha. E assim, o teatro continua. Mas quando você decide parar, algo extraordinário acontece. O jogo muda de sentido. Você começa a ver as máscaras alheias, não com julgamento, mas com compaixão. Porque entende que cada uma delas é um mecanismo de defesa. São armaduras de gente cansada tentando se proteger da rejeição. E nesse momento surge uma nova forma de poder. Não o poder de dominar, mas o poder de compreender. Maquiavel ensinava que a sabedoria está em conhecer o jogo sem se confundir com ele. E talvez o maior ato de inteligência emocional seja justamente esse. Usar a máscara quando necessário, mas saber tirá-la quando o palco escurece. Ser flexível o bastante para transitar entre os papéis sem esquecer quem está por trás deles. A máscara vira prisão quando você esquece que pode improvisar. Mas o improviso, no fundo, é o que te devolve a vida. Porque improvisar é aceitar o imprevisível, é rir do erro, é permitir que o caos também participe da cena. É quando você entende que não precisa mais fingir o tempo todo que sabe o que está fazendo, que pode simplesmente estar ali, presente, respirando, vivendo. E quanto mais você se desprende da necessidade de ser levado a sério, mais livre se torna. As pessoas podem continuar presas aos próprios papéis, acreditando no drama, defendendo o script. Mas você já viu demais. Você sabe que por trás da encenação há apenas seres humanos tentando não desabar. E quando você percebe isso, o mundo muda. Porque o palco pode continuar o mesmo, mas o olhar que o enxerga nunca mais será o mesmo. O jogo dentro do jogo é isso. Entender que não há nada a vencer, apenas a viver. Que a vida não é uma competição, mas uma improvisação. E que a única verdadeira derrota é se perder dentro do personagem que criaram para você. E é nesse ponto, quando o personagem começa a desmoronar, quando o ego se cansa de fingir, que surge algo novo. Um tipo de sabedoria que não vem dos livros nem das vitórias, mas da aceitação. A sabedoria do desapego. A arte de jogar sem se apegar ao resultado. Chega um momento em que o jogo da vida perde o peso que costumava ter. Você ainda participa dele, trabalha, se relaciona, sonha, erra, mas algo muda na maneira como você joga. O medo diminui. A pressa cede. As opiniões já não te atravessam como antes. É como se o tabuleiro continuasse o mesmo, mas as peças não tivessem mais o poder de te ferir. E o nome dessa transformação é desapego. Mas cuidado, desapego não é indiferença.
Não é frieza, nem fuga, nem apatia. É presença sem prisão. É a capacidade de mergulhar no momento sem se afogar nele. De amar sem possuir. De trabalhar sem se escravizar. De viver sem se identificar com cada papel que o mundo te dá. O desapego é o ponto em que o jogo deixa de ser pessoal, porque você finalmente entende que nada do que acontece define quem você é. Maquiavel diria que no jogo do poder, quem se apega demais às emoções perde o domínio. E na vida, acontece o mesmo. Enquanto você está preso à necessidade de aprovação, de reconhecimento, de estar certo, você se torna vulnerável. Qualquer crítica te desestabiliza. Qualquer rejeição te desmonta. Qualquer erro vira um drama. Mas quando o desapego nasce, o jogo muda de forma. Você continua se importando, mas de um jeito diferente. Mais leve, mais lúcido, mais silencioso. Desapegar é entender que nada é tão sólido quanto parece. Que a vida é um fluxo contínuo e tentar segurá-la é como tentar prender o vento. É perceber que tudo o que vem também vai. As vitórias, as dores, as pessoas, as fases. É aceitar que o movimento é a única constante. E, curiosamente, é essa aceitação que traz paz. A seriedade nasce do apego, do desejo de que as coisas sejam exatamente como a mente quer. Do medo de perder, do medo de mudar, do medo de não ser suficiente. Por isso, quando o desapego surge, a seriedade se dissolve naturalmente. Você começa a rir do que antes te fazia sofrer. Aquilo que te tirava o sono vira uma lembrança engraçada. As decepções se transformam em histórias. Os problemas viram cenas de um filme que você já não precisa dirigir. Há uma sabedoria quase mágica em olhar para a vida com um tipo de humor interno. Não o riso superficial, mas o riso de quem já viu demais, já sentiu demais e percebeu que tudo passa. Esse riso é o sinal de que o jogo deixou de ser pessoal. Você ainda joga, mas sabe que o resultado não é o mais importante. O importante é como você se move no tabuleiro, e quanto mais você entende isso, mais liberdade surge. Porque a maior parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar o incontrolável. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que o tempo nos obedeça, que o futuro siga o roteiro. Mas o desapego te ensina algo que Maquiavel também sabia. Não se controla o caos, apenas se aprende a dançar com ele. Quando você aceita isso, descobre uma forma de poder diferente, silenciosa, interna, imune à manipulação. Porque quem não se apega não pode ser controlado. Quem não se leva tão a sério não se torna refém do medo. E quem entende que a vida é impermanente aprende a jogar com leveza, com humor, com elegância. Desapegar não é desistir. É agir sem ansiedade. É cuidar sem tentar possuir. É expressar sem esperar retorno. É dar o melhor sem exigir aplauso. É compreender que o que precisa ser seu permanece e o que precisa ir se vai. É a arte de confiar no fluxo, mesmo sem entender o destino. Mas essa sabedoria não surge do nada. Ela vem depois da dor, depois da exaustão de tentar controlar tudo. Vem quando você percebe que a seriedade não te protegeu, só te endureceu. Que o medo não te salvou, só te roubou o tempo. Que o controle não te trouxe paz, só te cansou. É nesse ponto que algo em você se rende. E essa rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quando o desapego floresce, você descobre um novo tipo de alegria, uma alegria sem motivo. Uma serenidade que não depende de nada externo. É como se o mundo continuasse o mesmo, o trânsito, as contas, os ruídos, mas você estivesse assistindo tudo de um ponto mais alto, mais claro, mais leve. A vida deixa de ser um campo de batalha e vira um palco onde cada cena tem o seu tempo, a sua beleza, a sua função. E o mais bonito é que nesse estado o amor se transforma.
Ele deixa de ser carência e vira presença. Você não ama mais para preencher um vazio, mas porque transborda. O amor desapegado é o oposto da dependência, é liberdade compartilhada. É olhar o outro e pensar, seja quem você quiser ser, e mesmo assim eu continuarei inteiro. Maquiavel veria nisso um poder absoluto, porque o ser desapegado é inatingível. Você pode tirar dele o que for, status, elogios, certezas, e ele continuará tranquilo. Ele entende que nada o define, porque já não precisa de definições. Ele joga o jogo, mas o jogo já não o joga. O desapego é o ponto em que a consciência desperta para o essencial. Você percebe que não é o cargo, nem o título, nem o sucesso. Que o que realmente te move é o simples fato de estar vivo. E esse reconhecimento traz uma liberdade que o mundo não entende. Porque aos olhos dos que ainda dormem, quem desapega parece perigoso, parece insensato, irresponsável, talvez até louco. Mas a verdade é que ele é apenas livre. E ser livre, verdadeiramente livre, é o que o sistema mais teme. Porque uma pessoa desapegada não pode ser manipulada pelo medo, nem comprada pela promessa. Ela não depende da aprovação. Não precisa de validação. Não vive em função de imagem. Ela joga com leveza, e isso é insuportavelmente poderoso. E é nesse ponto que a história ganha seu clímax. Quando você entende que o desapego não te afasta da vida, ele te aprofunda nela. Que deixar ir não é perda, é espaço. E que quando o jogo deixa de ser pessoal, surge algo que nenhum manual ensina: a verdadeira liberdade. Mas essa liberdade tem um preço, porque o mundo, acostumado a ver dor em toda leveza, vai tentar te puxar de volta. Vai te chamar de ingênuo, de imaturo, de irresponsável. E é nesse confronto que surge o último e mais poderoso estágio da consciência. Aquele em que você se torna o jogador, e não mais a peça. Existe um ponto na jornada em que algo dentro de você muda para sempre. Não é uma explosão, não é um milagre. É um silêncio. Um tipo de calma que não vem de respostas, mas da ausência da necessidade de tê-las. É quando você entende de forma visceral que a vida nunca foi sobre vencer, mas sobre jogar. E de repente, aquilo que antes te paralisava, o medo, a culpa, a opinião dos outros, perde o poder, porque você finalmente percebe. Você não é mais uma peça no tabuleiro. Você é o jogador. E ser o jogador é perigoso. Não porque ameace o mundo, mas porque desestabiliza tudo o que é falso. Aquele que joga com consciência não pode ser manipulado, e o sistema se sustenta exatamente sobre a manipulação. Ele precisa que você acredite nas regras, que leve tudo a sério, que tema o erro. Precisa que você se identifique com o personagem para que nunca perceba que o jogo pode ser reescrito. Mas quando você entende isso, quando vê as engrenagens girando, algo dentro de você desperta. E não há retorno. A liberdade é uma força silenciosa, mas subversiva. Ela não grita, não ostenta, não pede permissão. Ela apenas é. E é justamente por isso que assusta. Porque quem é livre deixa de reagir conforme o esperado. Enquanto todos correm para vencer, você começa a caminhar. Enquanto todos competem para provar valor, você apenas vive. E essa simplicidade é um ato de rebeldia num mundo viciado em complicação. Maquiavel diria que o poder está na percepção de quem move as peças, e não nas peças em si. O jogador observa, compreende, se adapta. Ele não se desespera diante do caos, porque sabe que o caos é parte do jogo. Ele não se ofende com as derrotas porque entende que são apenas fases. E, principalmente, ele não tenta controlar o tabuleiro. Ele dança com ele. Tornar-se o jogador é o ápice da consciência. Significa parar de ser empurrado pelas circunstâncias e começar a escolher o próprio ritmo.
É quando você entende que cada evento, cada pessoa, cada obstáculo é apenas uma cena, um ensaio, uma oportunidade de expressão. A dor deixa de ser castigo e vira aprendizado. O fracasso deixa de ser humilhação e vira experiência. E o sucesso perde a aura de glória, tornando-se apenas mais uma forma de jogar. Mas há um detalhe que poucos percebem. A verdadeira liberdade não é confortável. Ela exige coragem, porque no instante em que você se torna o jogador, você deixa de caber. As pessoas ao seu redor, ainda presas aos papéis, não sabem lidar com alguém que não precisa de roteiro. Você se torna imprevisível, e o imprevisível é visto como ameaça. Vão tentar te rotular. Vão dizer que você mudou, que ficou distante, que não liga para nada. E no fundo é verdade, você realmente não liga mais, pelo menos não do mesmo jeito. Você não se apega a dramas, não se alimenta de tensão, não busca aprovação. Isso desarma os outros, porque o mundo precisa de gente que reaja, que se ofenda, que se justifique. E quando você não faz nada disso, quando apenas observa, sorri e segue jogando, o sistema entra em pane. Ser livre é ser inclassificável. E o mundo teme o que não pode definir. Um ser livre é como uma anomalia no código. Ele revela, pela própria existência, que o jogo sempre foi opcional, que o sofrimento coletivo é, na verdade, um hábito, e que a seriedade, tão venerada, é só um mecanismo de defesa. A liberdade é perigosa porque contagia. Um único ser humano verdadeiramente livre faz os outros se questionarem. Ele quebra o feitiço. Ele mostra, sem dizer nada, que é possível viver sem a necessidade de provar, de aparentar, de pertencer. Que é possível existir sem explicação. E, paradoxalmente, é aí que o amor verdadeiro nasce. Porque quando você não precisa mais de ninguém para se validar, você finalmente pode se conectar de verdade. O amor do jogador não é posse, não é dependência, não é drama. É partilha. É a alegria de estar ao lado do outro sem precisar prendê-lo. É olhar e dizer: você é livre para ser o que quiser, e ainda assim, eu fico. Esse amor é o oposto do controle. Ele não cria correntes, ele cria espaço. Mas o que mais assusta o mundo é isso. O jogador livre não é previsível nem manipulável. Ele pode estar no meio da tempestade e ainda assim rir. Pode perder tudo e continuar em paz. Pode ser criticado e não reagir. Porque ele entendeu o segredo que Maquiavel insinuava. O verdadeiro poder não é o que domina os outros, mas o que domina a si mesmo. O jogador livre não precisa vencer o jogo. Ele transcende o jogo. Ele sabe que cada movimento é só mais uma cena e que, no fim, tudo retorna ao silêncio de onde veio. Essa consciência muda a forma como você caminha. As pressas desaparecem. As comparações perdem sentido. As palavras se tornam mais suaves. A vida, que antes parecia um campo de batalha, se transforma em uma dança sem coreografia. E talvez esse seja o ponto máximo da maturidade. Perceber que não há chegada. Que a liberdade não é um destino, mas uma prática constante. Um exercício diário de desapego, de presença, de humor diante do absurdo. Porque o mundo nunca vai parar de te convidar de volta ao personagem. Ele vai tentar te puxar com medo, com culpa, com elogios. E cabe a você sorrir e recusar o convite. Não com arrogância, mas com consciência. Ser o jogador é isso. Saber que o jogo continua, mas escolher como participar dele. É não negar o teatro, mas atuar com leveza. É caminhar pelo caos com elegância, sabendo que cada passo é ao mesmo tempo ensaio e estreia. É rir do destino sem desafiar o destino, apenas reconhecendo sua ironia. E no final, quando tudo parece claro demais, quando o peso desaparece e a leveza se instala, surge um sentimento quase impossível de descrever. Gratidão. Não pela perfeição, mas pela imperfeição.
não pela vitória, mas pelo jogo em si. Você olha para a vida, com suas perdas, seus acasos, suas voltas, e entende que tudo sempre foi parte da mesma dança. E então, sem aviso, você sorri. Um sorriso calmo, quase secreto, daqueles que vem de quem já atravessou o labirinto e entendeu que o centro nunca foi um lugar, mas um estado. E nesse sorriso, o jogo continua. Porque ser o jogador não é escapar do mundo, é estar tão desperto nele que o mundo já não te prende. E a partir daí, tudo o que resta é brincar. Antes de sair, respira um instante. Se algo em você se moveu, se esse vídeo te fez enxergar a vida com outros olhos, mais leves, mais conscientes, mais livres, então deixa seu like aqui. Ele parece um gesto pequeno, mas é o que faz essa mensagem alcançar mais pessoas que também estão despertando. E se você sentiu que esse conteúdo fala a sua língua, se esse tipo de reflexão te provoca, te acalma e te desafia ao mesmo tempo, então se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada, porque isso aqui não é só um canal, é um espaço de consciência em movimento. E quando terminar, continua a viagem. Escolhe outro vídeo, deixa que ele te puxe ainda mais fundo. Cada um deles é uma porta diferente, uma nova forma de enxergar o jogo da vida com mais leveza e menos medo. Então vai lá. Curte, se inscreve e segue explorando. Porque o despertar não acontece de uma vez. Ele acontece de vídeo em vídeo, de reflexão em reflexão. E talvez, sem perceber, esse simples gesto de continuar assistindo seja o seu próximo passo no jogo.